Pessoal, vamos lá, dar início a mais uma aula nossa então. E agora a gente começando de onde a gente parou na última aula, tá? A gente começa então, na última aula a gente viu o que era cargo em carreira, cargo isolado, o que era classe, o que era quadro. Não foi isso que a gente viu? Então, só relembrando a última aula, quem é o funcionário público? Lembro que a gente conversava sobre a diferença de funcionário público para servidor público. Amiga, seu nome? É? Rafaela? Rafaela, diga para mim aí, da última aula, a diferença de funcionário público para servidor público. Tira o sono, tira o calor e conte-me. Parabéns, perfeito, você brilhou e brilhará na prova também. Por quê? Rafaela disse para mim, funcionário público é todo aquele que é aprovado num concurso público dentro do número de vagas e é o quê? Nomeado, toma posse dentro da administração pública. Esse é aquele ocupante de um cargo efetivo. Então eu posso dizer que funcionário público é todo aquele que detém um cargo efetivo, ok? Legal, pessoal. E aí a gente viu então que era esse cargo, que o cargo é criado em número certo, não é isso? É criado em número certo. Além de ser criado em número certo, o que mais a gente sabe a respeito do cargo? Ele é criado por lei, ok? Perfeito. Então, o cargo é criado por lei em número certo específico. Além disso, a gente viu que é cargo de carreira isolado. A gente viu que é uma classe. Lembram dos níveis? Tá? E além disso, a gente viu ainda o quê? Quadro. Quadro que englobava aí o quê? Função pública, os cargos isolados e função pública, função gratificada, que mais? Função gratificada, os cargos isolados e os cargos de carreira, ok, pessoal? Legal? Então vamos passar. Aí na aula de hoje, a gente está vendo a 869, a gente entra onde? A gente entra nas formas de provimento e vacância. Inicialmente vou relatar para vocês todas as formas de provimento e todas aquelas de vacância. Para provimento tem um macete. Daqui a pouco eu explico quais são esses macetes, ok, pessoal? Mas vamos lá, então, para o nosso quadrinho. As formas de provimento. Antes de falar forma de provimento, adianta eu saber todas as formas de provimento se eu não sei o que é provimento em si? Não. Ah, Lilian, provimento é prover algo. Perfeito, mas como você vai prover algo? Adianta, às vezes a concepção no mundo jurídico é outra. O que é esse provimento? Então, coloca do lado aí no seu caderno, você que está no site acompanhando, se quiser anotar, sinta-se à vontade, mas desde já, para que todos saibam, provimento nada mais é do que o preenchimento da vaga, tá? O preenchimento de um cargo. É o preenchimento da vaga que estava desocupada. É o preenchimento de um cargo, ok? Então, sempre quando eu falar em provimento, eu vou colocar igual. Deixa eu apagar a luz aqui para o pessoal do site ficar melhor na frente. Toda vez que eu falar em provimento, ok? Eu estou falando em ocupação, preenchimento. Tá? Desse cargo público, dessa vaga. É entendido? Agora, toda vez que eu falar em vacância, você está falando em quê? Deixar vago, ok? Desocupar, então. Enquanto o provimento é ocupação, a vacância é a desocupação. Só que, se você for procurar em livro, não está assim. Você vai lembrar que prover é preencher, ocupar. Enquanto vacância é deixar vago, desocupar. Então, em livros, como você encontra vacância como deixar vago. Ok? Enquanto provimento, você vai conhecer nos livros como preenchimento.
Ok, pessoal? O preenchimento e a vacância deixar vago. Correto, sim ou não? Sim? Então, depois que a gente já sabe que prover para o direito administrativo é preencher, ocupar. Sim ou não? Então, para o direito administrativo, provimento é preenchimento, ocupação, correto? Preenchimento, ocupação de quê? Do cargo, ok? Da vaga. Vamos lá. Então, pessoal, eu tenho formas aí de provimento. Vamos estudar provimento antes, para depois a gente estudar a vacância. Lilian, não vou conseguir lembrar dessa galera. Ok? Como é que você vai fazer então, pessoal? Opa, o aproveitamento também. Como é que você vai lembrar disso daqui? Aí a gente tem um macete. A gente tem o Prona 3R, ok? O Prona 3R aí pra gente, ele é as formas de provimento. Por quê? Porque na hora da prova, se você não lembrar disso tudo, você lembra do Prona 3R. O Prona 3R, ele vai te dar o que é cada um deles. Vamos lá, então, fazer do lado de cá, ok? Prona. Vamos lá comigo, então, pessoal. O primeiro aí que a gente tem, promoção. Os 3 R's. Reintegração. Reversão. Opa. E readmissão. Ok, pessoal? Então, nós temos aí. Tá faltando alguém? Tá. Tá faltando quem? A transferência, ok? Só que transferência e a readmissão, eu faço um parênteses com vocês, tá? Então, se você quiser colocar o Pronat, e aí vem a transferência aqui, você pode. Mas por que eu não me preocupei em fazer isso? Tá? Por que eu não me preocupei em colocar a transferência e nem a readmissão? Porque tanto transferência quanto readmissão foram transferência e a readmissão. Então, vamos lá. Transferência. Vocês vão aprender o significado do que significa cada uma delas daqui a pouco, tá? A transferência e a readmissão, ambas foram consideradas inconstitucionais pelo STF. Se você pega a sua apostila, você vai ver que transferência está aí. Mas readmissão já foi revogado e não está na sua apostila mais, tá? Tá bem escrito revogado aí na sua apostila. Por quê? Exatamente por essa declaração do STF, considerando inconstitucionais tanto a transferência quanto a readmissão. Calma que eu vou falar. Ô Lilian, eu ainda não sei o que é não, mas me explica aqui rapidamente. Se readmissão tiraram da lei, foi revogado, por que transferência não? Eis que aqui mora o X da questão. Escreve isso, e você aí do site também, destacado, em caixa alta, onde quer que você anote. Essa informação não tem na sua apostila, tá? A sua apostila não traz essa informação. Por quê? Porque isso daí é função do professor passar para vocês, tá? Muitos professores, quando explicam a 869, não falam isso que eu vou falar agora. Então, por isso que é importante a gente fazer essa anotação, tá? Por quê? Transferências justamente não saiu, porque posso fazer a transferência, por exemplo, da Tatiana de lotação. A Tatiana está lotada no presídio da Gameleira.
Falando nisso, o Alex hoje não está aqui não, né? Puxa a orelha dele. Tomou todas ontem, Alex, não vem na aula hoje. Eis que, quando eu falo que a Tatiana estava lotada na gameleira e foi transferida devido à necessidade da administração pública para o presídio de Neves, ok? Essa transferência, ela é inconstitucional? Não, ela saiu do cargo de agente penitenciário da gameleira e foi transferida por necessidade dessa administração pública para o presídio de Neves, ok? Então, transferência de lotação é permitido, correto? Então, escreve isso. Transferência de lotação, ou seja, transferência de local de trabalho, desde que ocupando o mesmo cargo, é permitido. A transferência de lotação, vírgula, ou seja, de local de trabalho, a transferência de local de trabalho, de lotação, desde que no mesmo cargo é permitida. Desde que no mesmo cargo é permitida. Então, a transferência de lotação, ou seja, local de trabalho, desde que no mesmo cargo é permitido. Ok, pessoal? O que então foi declarado inconstitucional acerca da transferência pelo STF? Hein? Hoje eu estou empolgada. Vocês estão vendo, né? Ser transferido para outro cargo, porque eu deixei claro ali. Mas será? Vamos só pensar uma coisa comigo aqui. Para eu ocupar um cargo público, que não seja aquele de em comissão, porque o em comissão precisa de concurso público? Não, porque o em comissão é de livre nomeação e exoneração. Então, o cargo público, ok? Para que eu ocupe ele, eu só posso ocupar esse cargo público de que forma? Concurso público. Correto, sim ou não? Então, eu só posso ocupar um cargo público através de um concurso público. Concordam comigo? O que o STF, e aí o posicionamento do STF, o que ele entendeu inconstitucional acerca da transferência? Acho difícil eles perguntarem esse posicionamento para vocês, ok? Mas se tirar a transferência da questão, você já sabe o porquê, tá, pessoal? Então, é permitida a transferência? É. Qual caso? Lotação. O que não é permitido é isso daqui. Então, para ocupar um cargo público, a via correta é por meio de concurso público. Qual a transferência que o STF considerou inconstitucional? Essa. A Constituição da República de 88, ela diz que para o preenchimento, a ocupação do cargo público, tem que ser por meio de concurso. Não é isso? Porque o cargo, ele é criado em número certo e por meio de lei. Não é isso que diz a Constituição? Não é, pessoal? Aí, olha o que acontece. Quando eu falo nessa transferência declarada inconstitucional, eu estou falando do quê? Eu estou falando quando eu tinha o cargo de agente penitenciário, então, eu estou falando aqui, o cargo era agente penitenciário, concorda comigo? Era a Tatiana aqui, ó, fez o concurso em 2005. A Tatiana fez o concurso de agente penitenciário e passou. Ela é uma agente penitenciário. Aí, a administração pública está precisando de delegado na cidade de Lagoa Santa. Então, por meio de transferência, eu transfiro a transferência para outro cargo sem concurso público
transfiro então a Tatiana para o cargo de delegado. Ou seja, Tatiana preencheu os requisitos da lei. Primeiro, concurso de provas ou de provas e títulos. Segundo, para ser delegado, você tem que ser bacharel no curso de Direito. Peraí, ela estava dentro desse poder público, eu simplesmente tirei ela de um cargo e transferi para o outro. Isso pode? Claro que não. Aqui fica inconstitucional. Por que é inconstitucional? Se a própria Constituição diz que para ocupar um cargo público, isso se dá através de concurso público, no momento que eu tiro de um cargo e passo para outro totalmente diferente, isso é inconstitucional. Eu estou fazendo a pessoa subir de nível, mudar, ter uma promoção, sem que ela... Não posso pensar em promoção, tá? Mas é só a palavra que eu usei aqui agora. Sem que ela realize o quê? Concurso público, sem que ela preencha os requisitos da lei, ok? Então, isso daqui foi o que foi declarado inconstitucional pelo STF, ok, pessoal? Então, eu posso dizer o quê? Vou apagar o lado de cá, posso? Então, é um macete nosso, coloca ali do lado. Tá? Então, isso foi considerado, então, inconstitucional. Regra. Transferência de lotação. É a que vocês vão saber para a prova. Transferência permitida. Lotação. E no mesmo cargo. Agora, a transferência inconstitucional. A transferência para outro cargo sem concurso público. Ok, pessoal? Sim ou não? Por isso, foi declarado inconstitucional a transferência no que tange a mudança para outro cargo sem concurso público, exatamente. Ok? Sim ou não? Sim? Vamos lá, então, dar continuidade. O macete, para aqueles que não copiaram, para você do site que começou a assistir minha aula depois que ela já tinha começado, eu gosto de você. Você falhou, chegou atrasado. Mas no concurso, se chegar atrasado, não faz a prova. Eu tenho certeza que você, depois dessa aula, vai chegar no horário, ok? Vamos lá. Macete, então. Mandar um abraço, pessoal, aí do norte de Minas, que falou, professora, manda um abraço pra gente. Estou mandando, então, tá? Almenara, Pedra Azul, o Vale de Jequitinhonha inteiro, um abraço para você. Sul de Minas também, o meu povo de Abaeté, ok? Abaeté não sei se é do sul de Minas não, mas eles pediram abraço, eles pediram, tá? Então vamos lá, pessoal. Um macete. Pronat 3R. Pronat 3R agora você vai gravar para sempre, não vai esquecer mais. Pronat, vamos lá. Pro. N, A, T. E os meus R's. 1, 2, 3. 3 R's. Promoção. Nomeação. A gente vai estudar um por um agora. Aproveitamento. Transferência. Reintegração. Readmissão. E reversão. Tá aí nosso macete. O Pronat 3R. Pronat 3R. Ok? Você não esquece mais as formas de
provimento, ok, pessoal? As formas de provimento, então, é o PRONAT 3R. Promoção, nomeação, aproveitamento, transferência, reintegração, readmissão e reversão. Correto, sim ou não? Sim ou não? Ok. A gente passa agora, então, para aprender cada um destes institutos, então, ok? O primeiro instituto que a gente vai aprender é a nomeação. Legal, sim ou não? Ô, pessoal, só fazendo a ressalva aqui, tá? Transferência, então, você sabe o que foi declarado constitucional. A readmissão, você nem vai precisar. Por quê? Porque foi revogado e está aí na sua apostila. Ou seja, você não precisa nem saber o que é. Ok? Sim ou não? Então, vamos passar para frente. Todo mundo conseguiu acompanhar o raciocínio da transferência? Alguém não conseguiu? Fala, porque a hora é agora, não na hora da prova. Diga. Não está na lei mais. Então, para o seu concurso, você não precisa saber. Você só precisa saber que ela é uma forma de provimento, tá? Ela está me perguntando da readmissão. Você não precisa saber o que é. Você precisa saber que ela foi considerada uma forma de provimento. Contudo, foi revogado. Não está mais na lei. Não faz parte mais, tá? Então, por isso, para o seu concurso, você não precisa saber, ok? Vamos lá, pessoal. Primeiro aí é a nomeação. Ok, pessoal? Primeiro que a gente tem nomeação. Pega, por favor, a lei aí. Na página 204, para vocês acompanharem aí. A lei está no artigo 14. Olha aí, pessoal. Quando eu falo em nomeação, antes de mais nada, eu tenho que estabelecer uma diferença. Que diferença é essa, Lilian? E eu vou precisar do quadro do lado de cá. Antes, enquanto eu apago, eu quero que vocês vão pensando. Quem vem primeiro? Nomeação ou posse? Vocês estão vendo que posse não é uma forma de provimento, mas eu quero saber de vocês. Quem vem primeiro? Pensa aí. No dia que você passar no concurso, o que ocorre primeiro? A nomeação ou a posse? A posse também está na 869, tá, pessoal? A gente ainda vai estudar. Mas eu preciso estabelecer essa diferença, porque tem gente que na hora que vai fazer a prova, vê lá todo o conceito de nomeação e diz que aquilo é posse, tá? Então, vamos lá. Posse, que é diferente de nomeação. Por uma questão lógica, deixa eu apagar isso que eu fiz aqui, e vamos colocar nomeação primeiro, antes aí. Nomeação é diferente de posse. Por quê? Funciona dessa forma o processo inteiro, ok? Vamos lá, daqui a pouco a gente pega a lei de novo. Funciona da seguinte forma. Daniel, tá bom, né? Vamos usar o Daniel aqui. O Daniel, ele vai fazer a prova no dia 2/12, não é isso? Não é isso? Ele vai fazer a prova. O Daniel, ele é aprovado. Fala amém, Daniel.
Amém. Daniel é aprovado, então. Aprovado. E classificado. Por quê? Porque aprovado todo mundo que faz o mínimo é. Classificados são só aqueles que ficam dentro do número de vagas, correto? Então, Daniel, ele é aprovado e classificado. O concurso foi homologado, tudo bonitinho. O próximo passo que eu tenho aqui agora, qual é? O próximo passo que eu tenho é a nomeação. Por quê? Essa nomeação, ela é inclusive o quê? Publicada. Eu não tenho obrigatoriedade. E aí, pessoal, falo algo que já aconteceu comigo. Fui aprovada, só que eu não fui aprovada e classificada. Eu só fui aprovada. Eu não estava dentro do número de vagas, tá? Colocaram lá no edital 2 vagas, então eu estava fora. E eu passei tipo em 15º, 16º lugar. Não vai chamar. Concurso complicado, tudo mais. Não vai chamar. Não vai chamar. 2 vagas, passei lá em 16º, nunca vão me chamar nesse concurso. E aí? Tanto que no edital, e isso é um alerta que eu faço a vocês, porque eles dizem sempre o seguinte... Toda vez, ok? Que vocês forem aprovados, acompanhem depois as nomeações. Por quê? Porque eu fiquei na minha casa. Um dia, se eu for chamada, eles vão me ligar e me comunicar. Aqui, vem ser nomeado, ou então eles vão mandar uma carta, um telegrama. Eu achei. Alguns fazem isso, alguns órgãos, tá? Por isso que eu falei, não, eles vão fazer isso. Estava crente que ia chegar. Mas como eu passei muito distante da vaga... Eu falei, até chamar, tem que morrer uns 500 para poder entrar, né? Vai acontecer isso. Eis que estava olhando um dia, joguei meu nome no Google, né? Sabe aqueles negócios? Vamos ver se tem alguém atrás de mim, né? Aí você joga seu nome no Google para ver quem você está devendo. Joguei no Google lá para achar. Peraí, nomeação? E aí estava lá depois outra publicação por cima, falando que o candidato não se manifestou dentro do prazo legal. Opa! Meu nome aqui, e eu descobri 1 ano e meio depois. Tinha 1 ano e meio depois, tinha como eu fazer alguma coisa? Nada, se eu não entrasse no Google, eu jamais ia ter ficado sabendo. Por quê? E aí fui, não, agora eu vou recorrer, vou isso, vou aquilo. Aí comecei a buscar jurisprudência. E aí nas jurisprudências falando, ok, você teve direito, só que o direito não socorre aos que dormem, tá? Essa é uma frase do direito, o direito não socorre aos que dormem. Eis que eu fui inerte, não fui? Porque o próprio edital do concurso dizia: o candidato deverá acompanhar as nomeações. E não eu ficar te mandando carta à administração pública ou eu te mandar o quê? Te fazer um telefonema, tá, pessoal? Vocês podem imaginar o tanto que eu chorei, né? Não foi fácil, tá? Chorei, quase entrei em depressão, mas a vida continua. E depois a gente conseguiu alcançar passos maiores. Talvez porque não era aquilo que Deus queria para mim, tá? Prefiro pensar assim do que pensar que, opa, não foi daquela vez. Mas que dá raiva, dá. A gente é ser humano, tá? Então, pessoal, por mais que eu tenha ficado chateado isso e aquilo, adiantava espernear, entrar na justiça isso e aquilo? Não, direito não socorre aos que dormem. 1 ano e meio depois eu vou querer falar desse fato, que a administração pública, inclusive, tornou público, publicou no Diário Oficial. Você lê Diário Oficial? Eu também não. Tá? Eu também não. E aí eu não fiquei sabendo que eu tinha passado, que eu tinha sido nomeada para o concurso. Passada, aprovada, eu sabia que eu tinha sido. Mas bem longe lá do número de vaga, 2 vagas no concurso que não chama nenhum. Então não vão me chamar. Aí no momento que 1 ano e meio depois eu vi meu nome no Google lá falando que eu não tinha tomado posse. Na verdade que eu não tinha sido tomado posse realmente, tá, pessoal? Então esse foi o grande X da questão. Cuidado, tá? Quando vocês verem lá que vocês forem aprovados, ainda que vocês não tenham sido classificados, fica olhando, porque uma hora chama os excedentes, você está dentro, tá? Então vamos lá. O Daniel foi aprovado, classificado, foi nomeado. É publicada essa nomeação. Dessa nomeação, vocês vão ver que eu posso esperar um prazo. Para o quê? Tomar
posse. Por que para tomar posse? O que é a posse? A posse, vocês vão estudar isso aqui comigo ainda, nada mais é do que entrar em exercício, entrar em efetivo, exercício. Começar a trabalhar, meu povo. Começar a fazer curso de... curso inicial lá, tá? Pra você poder entrar no trabalho, ok? Coleguinha, só lembro de você e dela, que são, não é? Que são agentes. Curso de formação, vocês tiveram que fazer? Quando entraram? Formação para quem faz. Vocês fizeram curso, não fizeram? Tá? O povo da noite também fez, por isso que eu estou perguntando. Por quê? Efetivo, exercício. Quando se entrar, elas não tiveram curso de formação porque elas são contratadas, mas elas tiveram curso para poder iniciar, ok? Para aprender a lidar com o trabalho. Aqui, eles têm o curso de formação, que é considerado também a posse. Eles entram em efetivo exercício. Por quê? Porque é o tempo que eles têm que ficar à disponibilidade do serviço público, eles estão fazendo aquele curso para se formarem e conseguirem o quê? Entrar em exercício, ok? Mas o curso de formação já é considerado efetivo exercício. Legal? Então, fui nomeada hoje. Fui nomeada. Saiu a publicação. Eu tenho um período de 30 dias para tomar posse. Vocês vão ver que eu posso prorrogar esses 30 por mais 30 em alguns casos. É isso, de fato, que a gente vai estudar na hora que a gente vê posse, ok? Então, eu posso prorrogar esse período por mais 30 dias, legal? E esses 30 dias a mais, de acordo com os casos específicos na lei, para que você possa retardar em 30 dias essa posse. Ou seja, você tem aí 30 dias, tá? Para que você possa começar efetivamente a trabalhar. Então, o intervalo da nomeação para a posse são de 30 dias para que você já possa o quê? Entrar em efetivo exercício. Então, agora respondendo aquela pergunta, quem vem primeiro? A nomeação, ou seja, a posse, ela é a decorrência, ela decorre de quem? Da nomeação, ok? A posse decorre aí da nomeação, ok, pessoal? Então, vamos voltar para a lei. A lei diz no artigo 14, as nomeações serão feitas. Nomeação, o que é nomeação? É uma forma de... Nomeação está no quadro, é uma forma de provimento. É uma forma de preenchimento, então, do cargo público. As nomeações serão feitas, inciso 1º, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado. Cargo, então, de carreira ou isolado, que por lei assim deva ser provido. Segundo, em comissão, quando se tratar de cargo isolado, que em virtude de lei, assim deva ser provido. E substituição no impedimento legal ou temporário do ocupante de cargo isolado, de provimento efetivo. Quando eu falo legal temporário, o legal é, se tiver de acordo com a lei, e o temporário é que respeite um período, ok? Dentro de um período aí, ok, pessoal? O parágrafo único foi revogado. Então, Lilian, preciso saber aquilo que foi revogado da lei? Bom, se você quer saber a lei originária, ou seja, aquela que veio lá em 1952, porque você é um cara que gosta de ter conhecimento das alterações, de todas as mudanças, legal, se você tiver tempo para isso. Se você não tiver, isso não cai no seu concurso, tá? Tudo aquilo que foi revogado, passado. Lilian, cai no meu concurso? Não, ok? Artigo 15. É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de validade.
que diz esse artigo para mim? É vedado a nomeação de candidato habilitado, ou seja, aprovado e classificado em concurso após a sua expiração do prazo de validade. Quando eu realizo um concurso, esse concurso tem prazo de validade? Escutei, não? Tem? Como é que é o prazo de validade, então, que existe no concurso? Fala alto aí, Daniel. Espetáculo, não é esse menino? Espetáculo esse Daniel, tá? Daniel fica sem graça, coitado. Vamos lá, Daniel. É isso mesmo. Daniel falou assim, a prazo de validade do concurso é de até 2 anos, não é isso? Prorrogável uma única vez por igual período, ok? Então, dentro desse prazo de validade, um concurso de 2 anos prorrogado por mais 2, ou seja, dentro desse prazo, eu posso chamar quem eu quiser, não posso? E se tiver um outro concurso, eu posso chamar quem eu quiser? Não, o primeiro tem prioridade na nomeação em relação ao segundo. Só que expirou o prazo desse primeiro, eu tenho o segundo. Eu chamo quem? O candidato habilitado do segundo. Por quê? Porque o primeiro teve o prazo de validade vencido. Venceu, um beijo, um abraço. A não ser que... De acordo com a STF, ok? STF agora está conhecido, né? Todo mundo conhece. Antes ninguém sabia quem era da STF. Agora todo mundo sabe, né? Julgando o mensalão, todo mundo sabe lá quem é da STF. Aires Brito, Joaquim Barbosa, Carmen Lúcia, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala disso, pessoal, o que acontece? O entendimento do STF nesse sentido é, ainda que se tenha expirado o prazo de validade do concurso, mas existam candidatos classificados, ou seja, aprovados dentro do número de vagas, você tem um direito subjetivo àquela vaga. Você preparou durante 5 anos, tem gente que se prepara durante uma vida. Você ficou dentro do número de vagas que eles colocaram. E aí você simplesmente não tem o direito a ser chamado. Você entra com uma ação, o mandado de segurança, o STF reconhece o seu direito, ok? E aí a vaga é sua, ainda que tenha se esperado a validade desse concurso. Agora, diferentemente de falar que o Darcílio, que o Darcílio, ele tinha ficado em primeiro excedente. Ele era o primeiro. Eram 10 vagas, ele ficou em 11º, não morreu ninguém, todos tomaram posse, foram nomeados, tomaram posse. O concurso venceu o prazo de validade. O Darcílio pode ingressar com esse mandado de segurança requerendo aquela vaga? Não, porque ele não foi classificado, muito embora tenha sido aprovado. Então, Darcílio não pode requerer a mesma coisa que o Daniel, que ficou em 6º lugar, em 10 vagas, e não nomearam ninguém, ok? O concurso expirou, mas é um direito. O que o STF fala sobre isso? Ele diz o seguinte, eu tive uma preparação, foi toda uma vida, foi dinheiro, foi tempo, ok? E eu já tinha aquela certeza, poxa, eu estou dentro do número de vagas, agora vai. Seria muito injusto, seria brincar com a vida do candidato. Então, por esse motivo, o STF determinou. Aí, o que as bancas começaram a fazer na hora do edital? Cadastro de reserva. Porque aí não gera direito subjetivo a ninguém. Eu não tenho que nomear ninguém. É cadastro de reserva. Então, o concurso pode começar e terminar sem eu ter chamado ninguém. Como ele pode começar e terminar, eu chamar uma única pessoa. Era cadastro de reserva, alguém pode entrar na justiça e falar alguma coisa comigo? Não. Agora, o mesmo STF que deu esse direito para aqueles que passem no número certo de vagas, disse que, hoje em dia, não pode haver mais cadastro de reserva. Pelo menos uma vaga, pelo menos uma, tem que ter. Todo o edital cadastro de reserva não é possível mais. Ok, pessoal? Ok? Então, pelo menos uma vaga eles colocam. Aí, eles que não são bobos, eles estão fazendo isso agora. Colocam uma única vaga. Lá dentro, tem muito mais vaga. Como, por exemplo, concursos seus para a gente. Botaram lá 149 vagas, não é femininas, 49 masculino, Belo Horizonte, não é isso? 149 vagas femininas. Vocês acham que a necessidade no Estado, só de aluno meu,
que é contratado do estado de Minas Gerais dentro de Belo Horizonte, não falo o pessoal do site, mas estou falando aqui em Belo Horizonte, dos meus alunos, eu tenho muito mais de 50 homens do que o que está previsto no edital. Se eu tenho mais de 50 contratados, a necessidade do Estado será só de 49 homens? Claro que não. Claro que não. A necessidade dele é muito maior. Ah, Lília, mas será que tem como pagar? Claro que tem. Se tem um contratado, tem a vaga? Tem. Tem orçamento? Tem, porque você está pagando o contratado, porque não pode pagar aquele aprovado, tá? Mas no edital, quando a pessoa passar para essas 49 vagas de Belo Horizonte, ok? Quando passar, quem tem o direito de ser chamado, nomeado? Só os 49. Os 50 tem direito? Não. Não. Só se a administração pública quiser assim entender, ok? Mas, garanto para vocês, tem mais vaga aqui em Belo Horizonte. Da administração pública. Pois é, eles fazem isso, por quê? Para não gerar essa obrigatoriedade de chamar. Daniel falou assim, porque eles colocam lá no edital que na sexta etapa, eles podem, a caráter da administração pública, chamar além daquele número de vagas, ok? Podem, não é dever. O que para a administração pública é muito melhor, ok, pessoal? Legal? Vamos dar continuidade, então, do concurso público logo embaixo. Olha aí, pessoal, artigo 16. Não vamos sair um pouquinho aqui do concurso, depois a gente volta para ele, porque vamos ver primeiro todas as formas de provimento, ok? Depois você vai mudar para mim, por favor, na página 205, e a gente vai ver a transferência, ok? Transferência, então, está lá no artigo 44 da Lei 869. Então vamos para o artigo 49. Em relação ao artigo 49, tem-se o seguinte, o artigo 44 tem o seguinte: o funcionário poderá ser transferido de uma para outra carreira. Pode. De uma para outra carreira. Hoje eu sou professora, amanhã eu vou entrar na carreira de médico, simplesmente muda de cargo. Então você vai fazer uma bolinha, uma estrelinha, e vai escrever inconstitucional pelo STF, ok? Foi declarado inconstitucional pelo STF. De uma para outra carreira é o mesmo que eu disser o quê? Sai de uma profissão e vai para outra, de um cargo e vai para outro, ok? Sai de agente penitenciário e vai para delegado, saiu de carreira, mudou a carreira, são diferentes. O vencimento é diferente de agente para delegado? Pronto, isso daqui a gente viu lá atrás, é permitido? Não. Então, coloca aí para mim, tá? O inciso 1º do artigo 44, declarado inconstitucional. De um cargo isolado de provimento efetivo e que exija concurso para outro de carreira. Bota aí, considerado o quê? Inconstitucional também. Terceiro, de cargo de carreira para outro isolado de provimento efetivo. Pode. De cargo de carreira para outro cargo isolado. Cargo de carreira para um cargo isolado. Esse daqui, dependendo, vai poder sim, que é o caso daquele o quê? O cargo em comissão, tá? O quarto, de um cargo isolado de provimento efetivo para outro de mesma natureza? Pode. Essa é só de lotação, de um cargo isolado de provimento efetivo para outro da mesma natureza, tá? Pode, perfeitamente. Então vamos lá. Aqui, entendido então? Os dois primeiros são declarados inconstitucionais. Há mudança de cargo, ok? Com padrão de vencimentos diferentes. 45.
As transferências de qualquer natureza serão feitas a pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço, ou ex officio, respeitada sempre a habilitação profissional. Grifa para mim, por favor. As transferências de qualquer natureza... Calma, vou pedir para você grifar agora. As transferências de qualquer natureza serão feitas, grifa, a pedido do funcionário. Transferência, então, serão feitas pedido do funcionário. Grifa só pedido do funcionário. Depois, atendida a conveniência do serviço ou ex officio. Ex officio, grifa, por favor, o que é ex officio? A administração pública que quer, tá? Quando fala ex officio, é no interesse da administração pública, ok? Respeitada sempre, grifa, habilitação profissional. Grifa habilitação profissional. Então, como é que funciona? Olha para mim, daqui a pouco vocês continuam aí. A regra é, eu vou requerer sempre a transferência. Quando eu não requerer, a administração pública, de acordo com o seu interesse, poderá fazê-la. Isso recebe o nome de ex officio, ok? Mas a administração pública ex officio, ou seja, no intuito da sua vontade, do seu interesse, ela pode fazer essa transferência. Contudo, essa transferência terá que obedecer sempre à sua habilitação profissional. Eu não posso fazer a transferência não respeitando a sua profissão, ok? Se a minha habilitação profissional é para ser advogado, podem pedir que eu seja transferida para o cargo de médico. Mais um ensejo aí, tá? Que vai respaldar o nosso fundamento de falar é inconstitucional, ok? Então, não respeitou, não pode, ok? Então, sempre respeitada a sua habilitação profissional. Não adianta querer te mandar para uma coisa que você não é capaz de fazer, ok, pessoal? Vamos para o parágrafo 1º. A transferência pedida para o cargo de carreira só poderá ser feita para a vaga que tenha de ser provida mediante promoção por merecimento. Parágrafo 2º. As transferências para cargos de carreira não poderão exceder 1/3 dos cargos de cada classe e só poderão ser efetuadas no mês seguinte ao fixado para as promoções. 46. A transferência só poderá ser feita para cargo do mesmo padrão de vencimento ou igual remuneração. Grifa isso para mim. Cargo de mesmo padrão de vencimento ou igual remuneração. Nesse caso, pode haver a transferência? Lembra aqui que eu falei, transfere a Tatiana do presídio da Gamileira para Neves. Pode? Não é mesmo padrão de vencimento? É o mesmo cargo? Então, esse daí pode, ok? Salvo nos casos dos itens 3 e 4 do artigo 44, quando a transferência a pedido poderá dar-se para cargo de padrão de vencimento inferior. Pode? Não. Existe um princípio que chama a irredutibilidade do vencimento, tá? Então, se eu recebo um valor X, eu nunca posso ganhar inferior a ele, ok? 47. A transferência ex officio, no interesse da administração, será feita mediante proposta de quem? Grifa, secretário de Estado ou chefe de departamento autônomo. Secretário de Estado ou chefe de departamento autônomo, ok? Ou seja, essa transferência ex officio, aquela que é no interesse da administração pública, ela será proposta por quem? Pelo secretário de Estado ou chefe de departamento autônomo, ok? 48. O interstício para a transferência será de 365 dias na classe ou no cargo isolado. Só grifa para mim quantos dias. São 365. Eles vão falar para vocês que são 30, eles vão falar para vocês que são 90, eles vão falar para vocês que são 300 e 365, ok? Sim? Então vamos lá, pessoal, da permuta. E aí eu chamo a atenção pelo seguinte, permuta não é forma de provimento. Coloca isso aí para mim, por favor, em cima da palavra permuta. Permuta não é forma de provimento. Permuta não é forma de provimento. Por quê? Por quê? Permuta não é forma de provimento. Ô, Loures, esqueci seu nome. A Daiane. A Daiane,
Tá lá na regional, tá lá no presídio Centro-Sul, ok? Eu estou lá na Gamileira. A Daiane mora no Barreiro, tá? Eu moro aqui no centro. Para mim fica muito mais viável ir aqui, tá, Daiane? Para você ir para a Gamileira. Eis que eu viro e falo, Daiane, tu querendo fazer uma permuta? A gente estava lá no site, no Facebook dos agentes penitenciários, está na comunidade dos agentes, e eu descobri que ela queria ir para lá e que eu queria vir. Então eu falei com ela, vamos trocar? Ela, oh, beleza, passou da hora, vamos fazer isso? Vamos, demorou. E aí a gente faz aquela troca. Ela vai para a Gamileira e eu saio da Gamileira e venho para Centro-Sul, ok? Isso daí é o que a gente chama de permuta. Pergunto para vocês, houve preenchimento de cargo? Não, o cargo já estava preenchido. Tinha vaga? Não, a vaga nunca existiu. Por isso que eu não falo que permuta nem é vacância, nem é provimento. Tinha vaga? Não. São 2 servidores que já ocupam 2 cargos. O que mudou foi o seguinte, bota a morena no lugar da loura, tira a loura e bota a morena. Pronto. Continuou ocupado? Continuou. Preencheu? Não, porque já estava preenchido. Só houve uma troca. Por isso, permuta não é considerado nem provimento, nem vacância. Conseguiram compreender isso? A permuta, como ela só é essa troca entre 2 pessoas que partilham da mesma vontade, ou seja, uma de sair de Ribeirão das Neves e a outra de sair de Belo Horizonte, eu moro em Neves, ela mora em Belo Horizonte. Só que ela está no presídio de Neves e eu estou aqui em BH. Então a gente faz o quê? A permuta, para que cada uma vá para o respectivo lugar, ok? Que almeja. Então isso é só uma troca. Não tinha um cargo vago que alguém foi lá e preencheu aquela vaga. Não, a vaga já era da Daiane. Eu só vim ocupar o lugar dela porque ela foi e ocupou o meu. Diferentemente da Daiane ter passado em outro concurso, saiu. Tem a vaga aqui em Belo Horizonte, eu estou lá em Neves. Nesse momento que eu queira vir, isso é permuta? Não, eu vou deixar o meu vago, porque não vai ninguém lá, não é? E ela, no momento que passou em outro e foi chamado, dela ficou vago, não foi? Então, quando eu chegar para ocupar, o cargo estava vago, não estava? Então, isso é forma de provimento. Diferentemente da permuta. Permuta são 2 pessoas que têm a mesma vontade e simplesmente trocam, ok? Vamos lá, então. Permuta. Artigo 49. A transferência e a remoção por permuta serão processadas, grifa, pedido escrito de ambos os interessados. Percebe que a vontade tinha que partir da Lilian e da Diana, ok? Ou seja, quando realizar a permuta, sempre é no intuito de vontade de 2 pessoas, ok? De ambos os interessados e de acordo com o previsto no capítulo 4 desse título, no título 2. Ou seja, o que importa você saber aqui, que esse pedido é feito no interesse das 2 pessoas que irão trocar, ok? Parágrafo único. Tratando-se de permuta entre titulares de cargos isolados, grifa cargo isolado, por favor, não será obrigatória a regra instituída no artigo 46, a regra da transferência, ok? Mesmo padrão de vencimento igual remuneração. E nunca em remuneração inferior ou igual os incisos 3 e 4 lá do artigo 44, ok, pessoal? Sim? Todo mundo? Vamos lá, então. Reintegração. Reintegração, o que é? Reintegração, eu gosto muito de explicar, porque se ele cobrar alguma coisa na sua prova, eles vão perguntar sempre. Reversão e reintegração. São institutos diferentes, tá? Então eu vou aproveitar aqui o quadro e vou colocar os 2. Reintegração e reversão. Se cobrar na prova, eles vão cobrar um com o conceito do outro. Porque são os 2 R's que vão sobrar e eles são muito parecidos. A escrita um com o outro. De conceituação são diferentes, vocês vão aprender aqui agora. Mas, de conceito, eles são bem parecidos. E aí eu vou te ensinar o que é um, o que é outro para a hora da prova.
A reintegração é quando você saiu, deixou a administração pública e você é reintegrado por meio de sentença judicial transitada em julgado. Não tem nenhuma mulher aqui grávida, né? Na minha outra turma eu tenho, mas deixa eu contar para vocês então. Posso te engravidar, colega? Nossa senhora, olha o que eu tô falando, né? Não, não posso te engravidar não, né? Vamos lá. Seu nome. Silene. Primeiro vamos para a lei, depois eu explico o caso. Olha aí, artigo 50. A reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado é o ato pelo qual o funcionário demitido reingressa no serviço público com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Grifa para mim, por favor. Decisão administrativa ou sentença judiciária passada em julgado. Grifa, demitido, reingressa. Demitido, reingressa. E depois grifa, ressarcimento decorrente do afastamento. Ressarcimento decorrente do afastamento. Que vou explicar agora o que é isso. A reintegração, então, esqueci seu nome de novo, vai. Sirlene. A Sirlene está grávida, tá? Sirlene está grávida. Eu, administração pública, fiquei sabendo de uma falta que ela cometeu. E aí, sem processo administrativo que previa ampla defesa e contraditório, teve processo administrativo, que a pena dada foi a demissão dela. Contudo, para essa demissão ter ocorrido, tinha que ter sido assegurado nesse processo administrativo disciplinar, o PAD, tinha que ter sido assegurado para ela a contraditório e ampla defesa. Não lhe foi assegurado. Você não teve o direito de se defender nesse processo. Você concorda comigo que foi uma demissão errônea por parte da administração pública? Porque não te deu o direito de se defender. Legal. Ela estava grávida. E grávida tem a prerrogativa de continuar. Eles tinham ciência da sua gravidez, porque ninguém sai do serviço público sem fazer o exame demissional, ok? Ela saiu, ela deixou a administração pública. No dia seguinte, ela já estava ingressando com uma ação contra a administração pública, porque foi equivocada a forma que você me despediu, me mandou embora, me demitiu, porque eu não poderia jamais ter saído da administração pública, primeiro, porque não houve contraditório e ampla defesa, mas o fato de maior relevância é porque ela estava grávida. Então ela teve uma sentença judicial transitada em julgado. Quando eu falo passada em julgado, transitada em julgado, eu estou falando que não cabe mais recurso. De forma alguma você pode recorrer mais daquilo. Tá? Então, no caso da grávida, quando eu falo em reintegração, lembra sempre da grávida. Mandou a grávida embora. Só que toda grávida não pode ser mandada embora. Ela goza dessa falsa estabilidade, tá? Falsa estabilidade. Porque estabilidade você sabe como é que você vai adquirir. Falsa, ok? Então, a grávida não pode jamais deixar o poder público enquanto grávida. Se deixa, ela vai entrar com ação no judiciário. Entrou com ação no judiciário, o que ocorre? Houve a sentença judicial transitada em julgado falando, grávida, volta. Esse momento que a grávida vai voltar, chama reintegração, ok? Então, a reintegração, ela acontece por decisão administrativa. Como ela ocorre também por sentença judicial transitada em julgado. Não cabe mais recurso. Legal. Legal. Então, são as duas formas de eu trazer essa grávida novamente, ou seja, de eu realizar a reintegração dela ao serviço público, ok? Além disso, só que essa grávida, até essa ação ser
essa sentença judicial passada em julgado, até reintegrar ela, isso demorou. Isso demorou 6 meses, ok? 6 meses. Ela estava no terceiro, então ela já está com 9. Reintegrou. Só que na hora que ela foi demitida, ou seja, dos 3 meses aos que se passaram 6, ok? Ou seja, desses 6 meses aí que ela ficou fora, afastada do serviço público, pergunto a vocês, ela ficou sem receber? Ela fica no prejuízo? Não. Ou seja, o ressarcimento é devido? O ressarcimento pelo prejuízo ocorrido. E, por fim, para lembrar da grávida, tem que ter sido o quê? Demitido. Não é isso que diz lá o artigo? Não é isso? Que a reintegração será reintegrado aquele que por sentença, que por decisão administrativa ou sentença judicial passada em julgado, tiver sido o quê? Demitido, ok? Ou seja, essa demissão, ela vai ser invalidada ou pela decisão administrativa ou pela sentença judicial passada em julgado, ok? E se houver prejuízo, por exemplo, o vencimento, a remuneração daquela servidora grávida, o vencimento, a remuneração dela, deverá ser ressarcido. Entendido? Hilda? Coleguinha? Ok? Você mesmo, tá? Pessoal aí do fundo, Daniel, tranquilo? Então vamos lá então. Parágrafo 1º. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado. Então a grávida era agente penitenciário. Eu posso voltar com a grávida para o cargo de professora? Não. A grávida tinha o cargo de agente. Não tem mais. Eu vou voltar com a grávida para o cargo de delegada? Não. Qual que é o cargo que a grávida ocupava antes da demissão? Agente penitenciário. Então ela tem que voltar para agente penitenciário. Se não houver mais, extinguiu, a administração pública extinguiu o cargo de agente penitenciário. Esse era o cargo dela. E agora? Ela foi reintegrada por uma sentença judicial. Cumpre a administração pública. A minha sentença vale mais que qualquer outra coisa. E aí? Ela vai ter que ficar disponível? Sim, ela ficará em disponibilidade, ok? Ela fica em casa esperando a administração pública aproveitá-la em outro cargo. Mas recebe? Recebe proporcional ao tempo de serviço. Quando colocado em disponibilidade, recebe-se então proporcional ao tempo de serviço, ok? Então vamos lá. Parágrafo 1º. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e se esse houver sido transformado no cargo resultante da transformação. E se provido ou extinto, grifa provido ou extinto, em cargo de natureza, vencimento ou remuneração equivalentes, respeitada a habilitação profissional. Parágrafo 2º. Não sendo possível fazer a reintegração pela forma prescrita no parágrafo anterior, será o ex-funcionário, grifa, posto em disponibilidade no cargo que exercia, com provimento igual ao vencimento ou remuneração. Só que existe a regra também que esse provimento, essa remuneração poderá ser proporcional ao tempo de serviço, ok? Mas como aqui na parte de reintegração fala igual, grife igual para isso ficar na sua cabeça, tá? Provimento e remuneração equivalentes ao que ele recebia se no cargo estivesse. Eu não posso punir esse funcionário, ok? Então ele fica em disponibilidade. A hora que eu quiser chamar ele, eu chamo. Só que ele continua recebendo porque eu não posso mais puni-lo. Se eu tenho que inclusive ressarci-lo, eu vou poder punir? Não. Parágrafo 3º. O funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica. Verificada a incapacidade, será aposentado no cargo em que houver sido reintegrado, ok? Então, grifa para mim, por favor. Submetido à inspeção médica. Submetido à inspeção médica. Grifa para mim. Incapacidade. E grifa. Aposentado. Aposentado
no cargo que houver sido reintegrado. Cargo que houver sido reintegrado. Se eu só posso voltar para o cargo que eu ocupava, então era no cargo que você ocupava. Por que eles falam no cargo que houver sido reintegrado? Porque esse cargo pode não existir mais. Então eu posso ter ido para um que foi transformado, como eu posso ir para outro, desde que respeitado o quê? Desde que o quê? A minha habilitação, ok? Desde que eu fui colocado em disponibilidade, eu posso ser aproveitado em outro, desde que o padrão de vencimento seja equivalente, igual, ok, pessoal? Então isso é a reintegração. Readmissão, olha aí, 51, 53 está escrito revogado. Aí, Tatiana, é aquilo que a gente estava conversando naquela hora, você precisa saber readmissão? Não, se na própria lei está revogado, você não precisa saber, ok? Para sua prova, então, você só tem que saber que readmissão é uma forma de provimento. Contudo, não. Nem como exceção pode cair na prova, tá? Por quê? Porque não tem, a lei não traz para você o que é readmissão. A lei já disse, foi revogada e ela não alterou. Porque se ela tivesse alterado, estaria aqui. Tá? Então, simplesmente está aqui. É uma forma, mas não existe mais. Por quê? A lei não é lá de 1952, pessoal. Não é uma lei muito antiga, ou seja, anterior, inclusive, à própria Constituição. Revogou. Não se tem mais readmissão, ok? Por isso, a gente passa a reversão. Então, agora a gente vai fazer o que é uma diferença ali, para vocês gravarem isso para a prova em relação à reversão e reintegração. Reversão. Artigo 54. Reversão é o ato pelo qual o aposentado, grifa isso, aposentado, olha aí, reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público, após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, ou seja, vamos lá. Se existem 3 tipos de aposentadoria no serviço público, relembrando, quais são? Aqui, ó, vocês têm plena capacidade de me falar isso. Compulsória, quando, Tatiana? Perfeito, quando atinge a idade de 70 anos. Qual outro tipo de aposentadoria que eu tenho? Invalidez permanente. Qual outra? Voluntária. Perfeito. Vamos falar aqui. Quando eu fui aposentado por invalidez, por exemplo, ok? Eles dizem que o seguinte, da invalidez permanente, ou seja, eu me aposentei no auge dos meus 40 anos. 40 anos eu tenho ainda muita atividade produtiva para realizar para essa administração pública, não tenho? E eu me aposentei por problema nas cordas vocais. Estou dando aula, ok? Deu calo nas cordas vocais. Eu sempre faço cirurgia e os calos voltam. Então, isso eu estou prejudicando a minha saúde, eles decidiram me aposentar. Só que, como eu fiquei muito tempo afastado dentro de sala de aula, eles podem... Aí, eles dizem que ainda depois que eu tenha aposentado por invalidez, ok? Eu passo por inspeções médicas, uma perícia constantemente, ok? Então, diz o seguinte, ainda que aposentado por invalidez, passa-se por perícias periódicas, ok? Perícias periódicas. 1 ano depois de aposentada, quando passei por essa perícia, verificou-se que, ainda que eu fale muito, esses calos não retornarão por conta da medicação que eu tomei. Ou seja, a invalidez que era permanente, ela deixou de existir, ok? Não existe mais o fato, ou seja, a invalidez permanente que ensejou a minha aposentadoria. Então, nesse caso, haverá o quê? Reversão. A reversão do quadro de aposentado para ativo, ok? De inativo, aposentado para ativo. Volta à atividade. Então, olha aí, pessoal.
Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa no serviço público após verificação em processo de que não subsistem mais os motivos determinantes da aposentadoria. Olha, se existia invalidez permanente e a invalidez permanente deixou de existir, não existe mais invalidez, eu tenho que ficar aposentado? Não, o poder público te pagar para você ficar em casa dormindo, vendo sessão da tarde? Não. Então o quê? Ele faz a reversão do quadro de aposentado para ativo. Esse servidor, então, ele reingressa, ele volta para o serviço público, ok? Entendido, então? Vamos lá, parágrafo 1º. A reversão faciar, grifa, a pedido ex officio. Então, é igual a reintegração? Sim ou não? A pedido ou ex officio? Claro que não. Eu vou virar na reintegração e falar assim, eu quero voltar, eu sou a grávida, você me demitiu, mas eu quero voltar? Não, somente por uma decisão administrativa ou por uma sentença judicial passada em julgado, ok? Então não é a pedido do servidor, legal? Mas é ex officio, ou seja, se a administração pública perceber que ela errou, ela pode chamar de volta? Pode, por via de decisão administrativa, ok? Então aí já tem uma diferença. Parágrafo 2º. O aposentado não poderá reverter a atividade se contar mais de 55 anos de idade. Olha aí, cessou os motivos, mas se eu contar mais de 55 anos, eu não posso fazer a reversão. Grifa a idade para mim, por favor, então. 55 anos. 55 anos. Ainda que não exista mais os motivos, você não volta. Por quê? Porque pressupõe que essa já é a atividade, essa já é a idade que você se aposentaria no poder público. Então você, para voltar, para ficar mais 5 anos só e poder ganhar, inclusive, benefícios de aposentar com salário maior, deixa como está. Não volte, ok? Parágrafo 3º. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício da função. Ou seja, a reversão ela só poderá ocorrer por perícia médica. Tem que haver essa perícia, essa inspeção médica. Então, grifa, por favor, inspeção médica aí para mim. Que fique provado que ele tem a capacidade para voltar, ou seja, que ele está curado, ok? Parágrafo 4º. Será cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e não tomar posse e entrar em exercício dentro dos prazos legais. Ou seja, como é que isso funciona? A reversão, ela pode ser a pedido do servidor, como ela pode ser o quê? Pode ser a meu pedido do servidor, como ela pode ser ex officio por parte da administração pública, não é? Olha o que diz aqui. Eu tenho prazo para voltar, tá? Reverteu, cessou minha incapacidade. Então eu tenho 30 dias para voltar. Se eu não volto, eu perco tanto esse cargo quanto eu perco a minha aposentadoria. Uma vez revertida, não poderá ser mais aposentado naquele momento. Você vai se aposentar, mas quando você completar os requisitos para aposentadoria, voluntária ou compulsória. Ou no outro momento, a invalidez, mas não naquele. Então, se reverteu e ficou comprovado que não tem mais essa invalidez permanente, se você não assume dentro do prazo, você perde a sua aposentadoria. Correto? Ok? Artigo 55. A reversão facial de preferência no mesmo cargo. Grifa para mim a palavra preferência. Preferência. Ela ocorrerá preferencialmente no mesmo cargo. Mas pode ocorrer em outro? Sim, preferencialmente naquele, mas pode ocorrer. Parágrafo 1º. A reversão ex officio, ou seja, de acordo com a administração pública, não poderá verificar-se em cargo de vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade. Ou seja, o cargo que você foi revertido vai voltar. Você não volta para remuneração inferior ao provento. Por quê? Provento é a remuneração que você recebe quando está aposentado, não é isso? Ou seja, se eu recebia
R$2.000 aposentado, você pode receber uma remuneração quando você volta, reingressa, que seja de R$1.000? Não, você não pode receber remuneração inferior ao seu provento. Por que eu falo remuneração em provento? Remuneração de quem está na ativa. Provento é a remuneração de quem está aposentado inativo, ok? Parágrafo 2º. A reversão do cargo de carreira dependerá da existência da vaga que deva ser preenchida mediante promoção por merecimento. A reversão ao cargo de carreira dependerá da existência de vaga. Grifa para mim, por favor. Dependerá da existência de vaga. A reversão ao cargo de carreira. Grifa também carreira, tá? A reversão ao cargo de carreira dependerá da existência de vaga, que deva ser preenchida mediante, grifa, promoção por merecimento. Promoção por merecimento. Artigo 56. A reversão dará direito para nova aposentadoria. A contagem de tempo em que o funcionário esteve aposentado. Como é que é isso, Lília? Entendi não. Seguinte. Você ficou aposentado por invalidez por 2 anos. Depois desse período, viu-se que você tinha direito à reversão, porque não existia mais essa invalidez permanente, correto? Então você reingressou. Voltou. Ok? No momento que você volta, está falando o seguinte, que esse tempo de 2 anos, ele vai servir para contagem de tempo para aposentadoria voluntária. Você não vai poder se aposentar de novo? Você não tem tempo de serviço? Então, inclusive, este que você ficou aposentado, conta para fins de aposentadoria. Ok? Ok? Tá? Inclusive, este tempo conta para a finalidade de uma nova aposentadoria. Porque você reingressa, você volta, só que você tem direito a aposentar como todo e qualquer outro servidor, não tem? Não mais por invalidez, mas agora pela aposentadoria voluntária. Então, esses 2 anos contam para tempo de aposentadoria, ok? Tempo de serviço aí. Vamos virar a página, pessoal, do aproveitamento, ok? Do aproveitamento. Mais uma forma aí do aproveitamento. Do aproveitamento. Artigo 57. Aproveitamento é o reingresso no serviço público. Peraí, antes de eu começar com o aproveitamento, só quero aqui com vocês. Ficou clara a diferença? Eles vão colocar na prova como? Eles vão falar que reversão ocorre por meio de decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado, quando o funcionário, servidor público, for demitido e deverá ser ressarcido dos prejuízos havidos em razão deste, ok? Não, esse conceito é de reintegração. Lembra da grávida que você não esquece, ok? Lembra da grávida que você não esquece. Reintegra a grávida. Só que a grávida, ela saiu porque ela quis? Não. A grávida foi demitida, ok? Então, ela volta, mas ela só volta por decisão administrativa ou sentença judicial transitada em julgado em razão dessa demissão. Já a reversão, você quer reverter algo. Você quer reverter o quê? A condição de aposentado para ativo. Então, quando falar em reversão, está falando em aposentado voltar à ativa. Ok? Ficou claro, gente? Reintegra, então. Reintegra somente por decisão administrativa e sentença judicial transitada em julgado aquele que foi demitido. Reversão. Reverte qual quadro? De aposentado para ativo. Correto? Então, vamos lá. 58. Artigo 57, do aproveitamento. Aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Então, grifa isso para mim, por favor. Disponibilidade. Aproveitamento só ocorre quando, posto em disponibilidade, eu vou aproveitá-lo em outro
cargo, ok? Então aí, aproveitamento é o reingresso no serviço do funcionário em disponibilidade. Artigo 58. Será obrigatório o aproveitamento do funcionário estável em cargo de natureza e vencimentos ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. Grifa a palavra compatíveis. Não é igual. Não é igual. É compatível com aquilo anteriormente ocupado. Obviamente que não pode ser muito inferior e não pode ser muito superior. Tem que ser mais ou menos a média daquilo que você já recebia, ok? Parágrafo único. O aproveitamento dependerá de prova de capacidade mediante inspeção médica. Antes de você ser aproveitado, você passará por uma perícia médica. Grife, então, inspeção médica, por favor. E grife a palavra dependerá, porque isso faz muita diferença na hora da prova, tá? Depende, então, de quê? De inspeção médica, ok? Você não pode simplesmente ser aproveitado se não passar em inspeção médica, porque esse é um requisito para você ser aproveitado. Artigo 60. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o funcionário não tomar posse no prazo legal. Ou seja, eu tenho prazo para voltar. Eu fui aproveitado em outro cargo. Eu não volto, ok? Eu não volto para esse outro cargo. Da mesma forma, eu não posso ficar em disponibilidade, porque ela será cassada, ok? Então, nesse caso, se tornará sem efeito tanto a minha disponibilidade que vai ser cassada, quanto a nomeação para esse novo cargo, tá? Não posso falar em nomeação aqui, não. Tornado sem o aproveitamento nesse outro cargo e cassada a disponibilidade, se ele não aparecer dentro do prazo legal. Parágrafo único. Provada a incapacidade definitiva em inspeção médica, será decretada naquele momento a aposentadoria. Grifa para mim, por favor, incapacidade definitiva. E grifa a aposentadoria. Qual tipo de aposentadoria que vai ser, hein? Ele estava em disponibilidade. Percebeu-se a incapacidade aí que está o quê? Como? Definitiva. E aí, nesse caso? Qual a aposentadoria? Invalidez, ok? Ele vai ser aposentado por invalidez nesse momento. Pessoal, termino aqui com vocês, ok? E aí, na próxima aula, a gente continua vendo promoção aí e passando.